Pessoal, vocês viram comigo os 3 passos para você não ficar olhando para o teto, nem para aquele coleguinha ao lado escrevendo que nem um louco. Então, quais eram mesmo? Primeiro, tempestade cerebral, coloca tudo no pré-rascunho. Aquele organograma que eu fiz serve muito para te ajudar nisso. Qual é o problema? Quais são as causas do problema? Qual é a oposição a esse problema? O que esse problema me gera de informação, de conhecimentos paralelos, enfim. Lembra disso? Pois é. E você vai montar os parágrafos aí sim do rascunho. Aí você vai para o terceiro passo, que é fazer o rascunho. Fazer o rascunho é fazer os parágrafos, tá, da sua redação dissertativa. É rascunho, ainda tá meio confuso. O rascunho, inclusive, você não precisa ficar muito preocupado com o português, porque você ainda vai revisar, e vai passar limpo, vai revisar antes. O rascunho serve para você colocar as ideias no papel e para que essas ideias já venham, até porque você tem um tempo, você não pode ficar muito tempo também fazendo vários tipos de rascunho, nem tem folha para isso. Então o rascunho serve para você já colocar essas ideias em blocos. Que blocos são esses? Os parágrafos, certo? Então, lembra, você tem 5 ou 4 parágrafos, certo? 5 ou 4. Um de introdução, um de conclusão, 2 ou 3 de miolo, de desenvolvimento. Então, o que colocar nesses parágrafos? Pode ser causa, consequência, oposição, dados, exemplos, enfim. Muito bem. Agora, vamos falar do parágrafo. Cada parágrafo possui uma estrutura interna. Os parágrafos, quando você for passar a limpo, ou mesmo no próprio rascunho, se você já tiver essa manha, já ir fazendo com uma organização interna a cada parágrafo. Chamamos isso de tópico frasal. Cada parágrafo tem um começo, meio e fim. Este é um parágrafo. Tá? O tema, você vai perceber aqui pelo tópico frasal, já vou explicar o que é isso. Tá? Então, nós temos aqui um parágrafo. Esse parágrafo vocês têm no e-book. Tá? Acompanha comigo no e-book. Claro que eu diminui um pouquinho, eu diminui porque o parágrafo que está no e-book é um pouco maior e para caber aqui eu dei uma diminuidinha. Então, nós temos um parágrafo dentro de uma redação. Tá? Olha e veja que eu coloquei até em destaque um ponto final aqui, outro ponto final aqui. Vamos falar rapidinho de pontuação. Você não pode escrever um parágrafo só com vírgulas. Não faça isso, porque as ideias vão ficar amontoadas. Cada parágrafo é uma espécie de mini texto. Então, aquele parágrafo, dentro dele, tem que ter um começo, meio e fim também, simulando a própria redação. Então, um parágrafo ele pode ter um começo e já um fim, um parágrafo curto. Esse é um parágrafo um pouco mais longo, de desenvolvimento, por exemplo. Perceba que nós temos aqui, lembra na matéria de gramática, um período que termina aqui com um ponto final, um outro período que termina aqui e um terceiro período que começa com esse desafio. Então, o parágrafo aqui possui 3 períodos. E o que é tópico frasal? É exatamente aquele período em que você lança a tua tese, a tua ideia, a tua opinião. Podia ser também um parágrafo de introdução? Podia, mas note que aqui está a tese, a opinião de quem escreveu. Vamos ler juntos? Hoje, a maior parte da aprendizagem ocorre fora da sala de aula. Forte, né? Ou seja, você está falando sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre escola, e está dizendo que no mundo atual, enfim, a aprendizagem tem ocorrido fora da escola, ou seja, há uma crítica subentendida ao processo escolar aqui, não é não? E aí vai ter que se explicar, porque é uma frase muito contundente, concorda com uma opinião? Lembra que eu falei sobre estratégia de argumentação? Lança a tua opinião e explica. Explicação. Causa do problema. A quantidade de informações transmitidas pela mídia, em geral, excede de longe a quantidade de informações transmitidas pela instrução e textos escolares. Claro que aqui está se falando em quantidade, não em qualidade, né? Mas é a opção da pessoa que escreveu esse parágrafo. Optou por causas e causas quantitativas. Não tem problema. Você não vai conseguir colocar todas as informações do mundo em 30 linhas. Você tem de optar por colocar umas informações e deixar outras fora. Essa parte chamamos de causa, porque é a causa do problema. Tá? Uma delas, pelo menos, né? Esse desafio, olha que interessante o elemento de coesão. O que é coesão? Já vamos falar, mas já vou te apresentar. O esse é um pronome que resume o que foi dito antes. Então, em vez de escrever de novo que a aprendizagem fora da sala de aula, aprendizagem na escola, ao invés de repetir, né, as mesmas expressões, o esse é um pronome que resume. Esse, né? Esse desafio, e desafio é a palavra que resume tudo isso,
tá? Destruiu o monopólio do livro e abriu brechas na parede da escola, tão rápido que, e você acompanha aí no e-book. Então aqui você já percebe a consequência desse processo, né? E claro que vocês estão vendo uma linguagem figurada que uso, né? Abriu brechas na parede da escola e tal, certo? Muito cuidado com o uso da linguagem figurada, um pouquinho vai lá, né? Um comentário em linguagem figurada vale, mas cuidado com o exagero dela na sua redação. Mas o que está aqui, o exemplo está aqui para mostrar o que é tópico frasal. Tópico frasal é aquela frase, aquele período que se destaca dentro do parágrafo. Professora, tem que ser sempre o primeiro? Não necessariamente. Você poderia ter começado falando das causas e no final, portanto, percebe-se que... Então, pode ser que o tópico frasal não seja necessariamente o primeiro período. Vocês aí no e-book tem, além deste exemplo, maior inclusive, outro exemplo de tópico frasal. Note que na redação nota 1000, que está aí disponível, duas, aliás, disponíveis aí no e-book, todos os parágrafos das redações desses alunos tinham uma estrutura desse molde, ou seja, ponto recomeça em maiúscula, ponto recomeça em maiúscula, e sempre dentro de cada parágrafo há um período mais contundente, em que o candidato coloca a informação que é mais forte dele, né, que é o ponto de apoio das outras informações. É mais natural que esteja no começo, mas não é obrigatório. Então, vamos lá. Você fez a tempestade cerebral, você organizou as ideias em parágrafos, ainda tudo no rascunho, tá? A partir de agora, você está relendo o seu rascunho e organizando os parágrafos, já pensando na questão do português, da coesão e da estrutura ficar bastante legível para que o corretor consiga acompanhar o teu raciocínio, tá bom? Vamos para o próximo tópico agora.